Estamos trabalhando o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E nós vamos falar hoje sobre a bem-aventurança da humildade, que está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mas eu quero ler todo o contexto das bem-aventuranças que está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Jesus, quando sobe o monte das bem-aventuranças, ele sobe para dizer o que ele espera de cada um de nós. O que ele espera dos súditos do reino de Deus. Jesus é Deus. E quando ele sobe o monte das bem-aventuranças, ele está dizendo bem-aventurados, e isso quer dizer felizes, mas quer dizer, na verdade, muito felizes. São as pessoas que ouvem e praticam esta palavra. Ele está dizendo que nós seremos muito felizes se formos humildes. Mas o que é humildade? Muitas pessoas não entendem o que é humildade. E pensam que ser humilde é aquela pessoa que vai na sua casa e bate lá na sua casa e diz assim: tem um pedaço de pão aí? Você tem alguma coisa para me dar? A pessoa que está vestida com roupas, trapos, pobre, não tem cultura, não tem estudo. E algumas pessoas dizem assim: as pessoas humildes. Irmãos, quando Jesus fala que bem-aventurados os humildes, ele não está falando disso. Biblicamente, isso não é humildade. Não é humildade. Humildade também não se trata de ter baixa autoestima. Algumas pessoas, pelas coisas que sofreram na vida, por dificuldades, reveses, feridas, mágoas, perdas, frustração, tristeza, desilusões, olham para suas vidas e têm um conceito completamente equivocado sobre si mesmo. E por causa dessa baixa autoestima, algumas pessoas dizem assim: pessoa humilde. É pessoa humilde porque ela não fala nada. Ela é humilde porque ela aceita o que os outros dizem, qualquer coisa. Ela é pessoa humilde porque ela não se posiciona. Isso não é humildade. Não é humildade bíblica. Bem-aventurados os humildes, que Jesus está dizendo, a humildade a qual Jesus se refere aqui, significa ter uma perspectiva correta de si mesmo. O que é humildade, então? É saber exatamente quem eu sou. Mas para saber exatamente quem eu sou, eu preciso saber também o que eu não sou. Porque muitos de nós podem ter um conceito errado, ou nós podemos aceitar o que as pessoas falam acerca de nós. É o que está lá, por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13, Jesus faz uma pergunta muito interessante acerca dele mesmo, o que as pessoas dizem. E chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, versículo 14, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Estão dizendo que o Senhor é o João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas?
Numa outra passagem, Jesus expulsa demônios e os fariseus que tinham inveja de Jesus e que perseguiam Jesus, os fariseus e os saduceus, os religiosos da época, a elite religiosa da época, perseguia Jesus. E diz que Jesus expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios, Beelzebu. E estavam chamando Jesus de demônio. Existiam pessoas que diziam que Jesus era Elias, era Jeremias, ou era João Batista, ou ainda alguns dos profetas, mas existiam aqueles que diziam que Jesus era o príncipe dos demônios. Mas Jesus não aceitou nenhuma fala, nem outra. Existem muitas pessoas que não conseguem viver a humildade porque estão aceitando rótulos dos outros. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu nasci numa casa onde o meu pai e a minha mãe diziam: você é burro, você é idiota, você é um covarde, você é um fraco, você não vai dar nada na vida. A casa que eu vim, o meu pai me abandonou, ele se separou, ele foi embora, ele me rejeitou, ele não me ama. Então eu penso que eu sou uma pessoa abandonada, fracassada, frustrada, uma pessoa rejeitada. E aí eu posso começar a acreditar que eu sou aquilo que as pessoas disseram a meu respeito, ou aquilo que aconteceu comigo. Eu preciso te dizer uma coisa: você não é o que os outros dizem que você é, e você não é o resultado das circunstâncias que você sofreu. Porque algumas pessoas pensam que elas são o resultado das circunstâncias. Pastor, tudo que eu começo não dá certo. Eu comecei um negócio, não fui para frente. Comecei um relacionamento, ele não foi para frente. Eu começo a fazer as coisas não avançam. Então eu estou pensando que eu sou um fracasso. Não, isso não é o que você é. Isso é o que aconteceu com você. O que acontece com você não te define. O que acontece com você não é a sua identidade. O que acontece com você simplesmente acontece com você. Você não é o que fizeram com você. Jesus não aceitou nem título bom, nem título ruim. É interessante nessa conversa, no capítulo 16, ele continua e diz assim: e vocês, versículo 15, perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus não aceitou o que os outros diziam acerca dele. E Jesus não aceitou nem o que diziam de bom, nem o que diziam de ruim. Nem que ele era Elias, que João Batista, alguns dos profetas. Não, o Messias não aceitou. Não aceitou também ser chamado de Beelzebu, também não. A única palavra que ele aceitou foi a palavra que veio do céu, foi a palavra que veio da boca de Deus, usando a vida de Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim: Pedro, não foi você que falou, foi o meu Pai, eu conheço a sua voz, o meu Pai sabe a minha identidade, o meu Pai que me criou sabe quem eu sou, e o meu Pai, somente o meu Pai pode dizer quem sou eu. Então você precisa entender uma coisa: você não é o que o mundo diz que você é, você não é o resultado das circunstâncias, você não é o resultado dos seus fracassos, você não é o resultado das suas derrotas, você não é o que sua família diz que você é, você não é o que deu certo ou o que deu errado na sua vida, você é o que Deus diz que você é, e Ele já disse, Amados irmãos, essa é a verdade, e você pode aplaudir isso porque isso é verdade. E Deus disse assim acerca de nós, e Ele diz isso no próprio Sermão do Monte. Seguindo no Sermão do Monte, nós vamos ver Mateus 5, versículos 13 e 14, ele diz assim: vocês são o sal da terra. E versículo 14, vocês são a luz do mundo. Somente quem cria diz o que é, somente quem cria diz para que serve. Quem criou essa cadeira, né? Quem criou essa cadeira foi um homem. E ele diz assim: chama a cadeira e serve para sentar. Quem cria diz o que é. Quem cria diz para que serve. Quem cria diz, chama a cadeira. Quem cria diz, serve para sentar. Se uma cadeira tentar ser cama, ela vai ser feliz? Não. Funciona? Você já foi para o hospital fazer companhia para alguém e dormiu numa cadeira? Por melhor que seja a cadeira, dá para dormir direito? Não. Não dá.
Porque cadeira não é para dormir. Então não durma aí. Se você dormir, cadeira não é para dormir. Dormir é o quê? Cama. Agora, se cadeira tentar ser cama, ela vai ser feliz? Não. Se você tentar ser alguma coisa que Deus não te criou para ser, você vai ser feliz? Não. Por que tem tanta gente que não é feliz? Porque está vivendo aquilo que Deus não criou ela para ser. Por que tem tanta gente que não está sendo feliz? Porque está acreditando que é o resultado das coisas que aconteceram na sua vida. Por que muita gente não é feliz? Porque ainda está buscando ser reconhecido pelos homens. Porque quando eu não sou aquilo que Deus me criou para ser, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a fazer coisas para você me aceitar. Eu vou começar a fazer coisas para te impressionar. Eu vou ser movido por necessidade de auto-reconhecimento, de autoafirmação. E aí a minha vida vira uma escravidão, porque eu vou ter que ficar fazendo coisas para você dizer assim, olha, viu como ele fez bom? Eu amo muito você pelo que você entrega. Eu amo muito você pelo que você faz. Não tem coisa pior nessa vida do que ser amado por aquilo que a gente faz. Um filho tem que ser amado por aquilo que ele é. Ele é filho. Deus te ama, deixa eu te dizer uma coisa. Deus te ama por aquilo que você é. Se você não fizer nada, Ele te ama. Olha que libertador é isso. Não precisar fazer para ser. Não precisar ter para ser. Tem muita gente que está correndo atrás de posses e títulos para poder dizer, bater no peito e falar assim, eu sou o doutor fulano de tal, dono disso, dono daquilo, e aí o mundo vai aplaudir, vai dizer, essa pessoa é bem sucedida, ela é aceita nos círculos da sociedade, ela é aceita em qualquer lugar e recebida de tapete vermelho, porque ela tem títulos e porque ela tem posses. Só que se ela perder os títulos e as posses, o que sobra? O que sobra? Nada. É por isso que pessoas de posse e títulos, quando perdem as coisas, se matam. Porque eles misturaram a identidade com seus títulos e posses. Cuidado, cuidado, para não deslocar a sua identidade do ser para o ter, nem do ser para o fazer. Uma pessoa humilde, ela é. E se ela não tem, ela é. Se uma pessoa humilde tiver muito e perder tudo, ela se desespera? Não. Porque qual é o maior tesouro de uma pessoa humilde? Deus. Deus. E quem tem Deus, meus irmãos, tem tudo. O humilde é um mártir. Os mártires da igreja eram humildes, mansos. Outra versão diz bem-aventurados os mansos, mesma coisa. Mansidão não é apatia, não é covardia, não é timidez. Mansidão é saber quem é e o que está fazendo nessa terra. Mansidão é cumprir propósito. Os mártires acreditavam com energia e com fé naquilo que Deus disse acerca da palavra dele, acerca deles. Eles iam e eles foram comidos por leões, foram acendidos nos postes de Roma como tochas humanas. Eles foram vestidos com pele de animais para os leões comerem. Mas a palavra de Deus diz que eles cantavam a Deus, não negaram a Cristo, não se acovardaram, não recuaram, não desistiram e clamaram a Deus. Estevão, o primeiro mártir, quando estava sendo apedrejado, os homens que o estavam matando disseram, o rosto dele é como o rosto de um anjo. E ele disse, eu vi Deus em pé, o Deus Todo-Poderoso em pé. Ele estava me esperando. Irmãos, a gente tem que viver uma vida de tal forma que quando a gente estiver morrendo, Deus não esteja sentado no trono, mas Ele se levante e diz assim, está chegando um filho meu aqui. Isso é bênção, irmãos. Isso é humildade. É a gente saber quem a gente é. E nós não podemos ser definidos por nossas posses, nem pelos nossos títulos, e nós não podemos ser definidos nem pela nossa derrota, nem pela nossa conquista, mas nós somos definidos pela boca do Pai, que disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, instrumentos de justiça, casa de Deus, habitação do Altíssimo, co-herdeiros com os santos, família de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós habitamos as regiões celestiais e Deus ainda diz que nós temos poder para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada nos cause dano algum.
Você crê nisso? Se a palavra de Deus, ou você crê nisso, ou você ainda vai continuar com a identidade manchada, deformada. Você acha realmente que Deus te criou para ser infeliz ou ser uma pessoa derrotada? É claro que não. Mas não há vitória fora da verdade. Não há conquista fora da verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é a pessoa, a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora entenda outra coisa importante. Aquilo que você é está ligado com aquilo que você veio fazer na terra. Ninguém aqui está a passeio na terra. Ninguém. Efésios 2, de 8 a 10 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda boa obra que Deus de antemão separou para que nós andássemos nelas. Deus separou boas obras para nós andarmos nelas. Então há um propósito para a nossa vida. Obras que Deus separou para a gente andar nela. Se nós não andarmos nessas obras, seremos infelizes e faremos pessoas perto de nós infelizes. Se não andarmos nas obras que Deus separou para nós, não seremos humildes, mas estaremos correndo atrás de buscar a aprovação dos homens. Jesus não veio buscar a aprovação dos homens. O problema, irmãos, é que nós estamos entupidos de nós mesmos. E Deus não pode encher quem já está entupido de si mesmo. É necessário ser como o maior homem que já pisou sobre a terra. Disse Jesus: o maior homem nascido de mulher é João Batista. E João Batista disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Se nós não nos esvaziarmos, se nós não negarmos os nossos desejos e paixões, nossas vontades, e pararmos de chamar Deus para fazer a nossa vontade, e dissermos: Senhor, chega agora, eu não quero mais te chamar para fazer a minha vontade, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Eu rasgo a minha agenda, eu rasgo os meus planos, eu rasgo os meus sonhos, eu queimo essas coisas e eu declaro: cumpra-se em mim a vontade de Deus. Irmãos, se isso começar a acontecer, aí você está começando a entender o que é humildade. Bem-aventurados, felizes os humildes, porque se olham no espelho e sabem exatamente quem são. Mas não só isso. A humildade está ligada ao propósito. Como assim? Veja o que Jesus disse acerca dele mesmo e João Batista. Interrogaram João Batista. Os fariseus e os saduceus, muito incomodados com João Batista, porque João Batista, ele não pregava na igreja. Ele não estava dentro de um templo. João Batista estava no deserto e estava anunciando que Jesus estava chegando. E quando ele estava fazendo isso, vieram os fariseus e os saduceus. E João Batista estava lá, batizando no Jordão. E eles disseram assim: João Batista, você é o Cristo? Ele disse: não. Você é Elias? Não. Você é Jeremias? Não. É muito importante saber quem a gente não é. É muito importante a gente saber quem a gente não é. Não sou. E é muito importante ser humilde, porque às vezes a gente quer ser uma coisa que a gente não é. Ou a gente começa a sonhar a ser alguma coisa que a gente não é. Isso não é bom. Ele disse: não sou. Aí os fariseus que estavam ali e que foram enviados por outros homens mais poderosos disseram: diga-nos, para que a gente diga a quem nos enviou. Quem é você, para que a gente possa dizer a quem nos enviou? E ele disse assim: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele se definiu pelo propósito. Mas não só ele, o próprio Cristo se define pelo propósito. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus se define pela missão que ele recebe do Pai. Quem sabe quem é, vai conseguir cumprir a missão. Deus tem uma missão, Deus tem um propósito para a sua vida que será impossível de cumprir sem humildade. É por isso que Jesus, logo no Sermão do Monte, logo no início, ele já declara: bem-aventurados os humildes.
Felizes vocês serão, se vocês souberem quem vocês são. Felizes vocês serão, se vocês entenderem a importância disso. Quando Jesus envia os 70 discípulos para anunciar o Evangelho, expulsar os demônios e fazer milagres, os discípulos vão e voltam maravilhados, porque uma coisa que não acontecia até então começa a acontecer, e os discípulos dizem assim, os 70, Senhor, até os demônios se submetem a nós. E eles se alegraram muito por isso, mas Jesus lhes respondeu, não se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que Jesus está dizendo é, não fique animado pelo resultado do ministério. Não fique animado porque você está conseguindo fazer coisas. A sua alegria não deve estar nisso. A sua alegria deve estar no fato de que você é meu filho. O teu nome está no livro da vida. O ser vem antes do ter. O ser vem antes do fazer. Vida precede ministério. Ser precede o fazer. Por isso, bem-aventurados os humildes. Ser humilde é limpar o terreno para Deus fazer. Na nossa vida, às vezes, irmãos, tem muitos entulhos. Muitos entulhos. Muita sujeira. Muita mágoa, muita ferida, muita perda. Muita falta de perdão. Muita coisa mal resolvida. Muitos nós na nossa história. E a gente quer ir fazendo porque, Senhor, vamos fazendo. Não. Deus não constrói nada em cima de entulhos. Deus limpa primeiro, constrói depois. Deus trabalha em nós primeiro, depois através de nós. Não espere que Deus faça alguma coisa através de você, antes de Ele começar a fazer alguma coisa em você. Porque quem ama, ama a gente por quem a gente é. Deus não nos usa antes de nos amar. É o diabo que ama as coisas e usa as pessoas. Deus ama as pessoas e usa as coisas. Cuidado, para que as coisas não tenham mais importância do que as pessoas na sua vida. Existem relacionamentos que o marido está mais preocupado como é que vai ser o contrato nupcial, para ele se proteger na separação, do que com a mulher. Se ela se separar de mim, eu vou ficar com tudo. Ela que não tente me dar o golpe. Nem case, pelo amor de Deus, não case. Mulher, pelo amor de Deus, não case. Se esse é o contrato, sai fora. Porque Jesus disse, o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Estar pronto para morrer por ela agora. Um homem que está pronto para morrer pela sua mulher a qualquer momento, está preocupado com um contrato? Não sei se eu peguei alguém aí, mas isso é sério. E uma mulher que é amada dessa forma, qual é a chance desse casamento dar errado se ela se sente amada assim? Vai fazer cafezinho, vai dar beijinho, vai dizer que você é bonitinho, até mentir um pouquinho, mas é por amor. Não é mais fácil assim? Com amor? Não é mais fácil desse jeito quando as pessoas fazem falta porque elas nos amavam de verdade? Como é bom ser amado. Como é bom poder amar. Como é bom quando a pessoa do nosso lado diz assim, não existe pessoa melhor para eu estar do lado do que de você. É bom, não é bom? Mulher, dá um cotovelada na bênção. Fala aí, amor, pega essa para você. Seja humilde, miserável. Seja humilde. E a gente vai conseguir construir um relacionamento mais sólido com Deus e com os homens. Não existe humildade sem verdade. Mateus 11, versículo 28. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Jesus disse: eu sou manso, eu sou humilde, aprendei de mim. Irmãos, o orgulho não ensina nada e o orgulho cansa. O orgulho cansa e não ensina. A gente não aprende nada com gente orgulhosa, porque gente orgulhosa é arrogante, é soberbo, é altivo. E é arrogante, é soberbo, é altivo, é bicudo. É ruim de lidar, sabe por quê? Porque tem ferida, porque tem mágoa, porque tem perda, porque tem tristeza, porque tem desilusão, porque tem alguma coisa na vida que não deu certo. E aí a pessoa se torna orgulhosa, muitas vezes porque ela foi humilhada. A humilhação faz a pessoa ficar orgulhosa e dizer assim: nunca mais ninguém vai falar assim comigo, nunca mais ninguém vai fazer isso comigo, eu não perdoo, se errar comigo só erra uma vez, e olha, comigo é desse jeito, e se não quiser também, pode ir embora. Gente orgulhosa. O orgulho não ensina, o orgulho cansa, o orgulho fere, o orgulho afasta. Bem-aventurados os humildes, porque eles não têm orgulho, eles já morreram. Para ser humilde você tem que estar na cruz. Você tem que dizer como o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que presente vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Não há humildade sem novo nascimento. Não há humildade sem entender a identidade. Não há como desenvolver a humildade sem viver o propósito. É impossível ser humilde se você ainda tiver necessidade de auto-reconhecimento, de autoafirmação. Jesus, para encerrar, em Mateus capítulo 4, depois de Jesus ser batizado, ele é batizado em Mateus capítulo 3, no último versículo de Mateus capítulo 3, quando ele é batizado, ele ouve dos céus o Pai falar: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho alegria. Ele ouve isso. Ele ouviu. Abrindo um parênteses, pais, abram as bocas e digam para os seus filhos: meu filho, eu te amo. Eu te amo. Meu filho, como eu te amo. Ah, irmãos, nós precisamos disso, irmãos. Dizer eu te amo, não só pensar eu te amo. Você não precisa dar coisas para os seus filhos não querem coisas. Sabe o que eles querem? Vocês. Abraço, beijo. Meu filho, eu te amo. Eu digo tanto isso para os meus filhos, que às vezes eu vou falar assim, eles falam assim: já sei. Vai falar eu te amo. Eu falei: tem que encharcar. E na quinta-feira, na série Heranças do Passado, eu vou trabalhar isso. Por favor, venha na série. Nós vamos trabalhar dinâmica familiar. Esta série vai terminar com uma cerimônia onde os pais abençoam seus filhos. Numa cerimônia, o diabo tem roubado o valor da cerimônia da igreja. Nós temos cerimônia de batismo, não temos? Temos. O que acontece numa cerimônia? Cerimônia marca fechamento de ciclo. Nós não temos uma cerimônia que é o casamento? Temos. E quando uma pessoa casa na igreja na cerimônia, significa que antes da cerimônia ela era solteira, mas depois da cerimônia ela está casada. Cerimônia tem dia, tem hora, tem lugar, tem celebrante. Cerimônia marca fechamento de ciclo. Existe um antes e um depois da cerimônia. Se você está casado com união estável, me procure, eu quero fazer seu casamento. A cerimônia traz um desfecho emocional, um desfecho espiritual e um desfecho social. E o diabo tem roubado a cerimônia da igreja. União estável não marca direito quando começou. E não traz uma segurança espiritual. Mas quando você vem no altar de Deus e diz: Senhor, abençoa. Eu vou tocar esse casamento, mas não vou sem o Senhor. É diferente. Cerimônia do batismo é a mesma coisa, existe um antes e existe um depois. Por que é que não tem mais e tinha a cerimônia onde os pais abençoam os filhos? Por que não tem? Aí você fala assim: mas pastor, eu abençoo meu filho todos os dias. Eu sei. Mas existem bênçãos que parecem mais palavras de encorajamento que bênção.
Seu filho precisa mais do que palavras de encorajamento, ele precisa de bênção. E a bênção vai ser numa cerimônia. E nessa cerimônia os pais vão abençoar os seus filhos. Essa cerimônia vai ter um dia, uma hora, um local, testemunhas, um celebrante. E nesse dia dessa cerimônia os pais darão um objeto memorial aos seus filhos. Como no casamento a gente dá uma aliança, e a gente sempre lembra do casamento por causa da aliança. Os filhos lembrarão daquele dia, porque os pais marcaram aquele dia diante do Senhor. Mas como, fecha parênteses, essa importância de você vir entender algumas coisas aqui na quinta-feira, venha, convide pessoas, vai ser uma bênção. Fecha parênteses, Mateus capítulo 3, então Jesus é batizado e aí o Espírito Santo leva ao deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás na primeira tentação diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? A primeira tentação do diabo não foi para que Jesus transformasse as pedras em pães. A primeira tentação do diabo foi para que Jesus ficasse com dúvida: será que Deus é meu pai? Porque Satanás diz assim: se tu és o Filho de Deus. Ele estava colocando em dúvida a paternidade. Se Jesus tivesse dúvida da sua paternidade, ele seria derrotado ali, naquela hora. A vitória na nossa vida, quando nós sabemos quem é o nosso Pai. A vitória na nossa vida contra o diabo, contra esse mundo, quando nós sabemos quem está sobre nós. A vitória. E Jesus disse: não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acabei de ouvir, há 40 dias atrás, que o meu pai disse para mim: eu sou filho amado em quem ele tem alegria. E aquilo aconteceu num ato público, numa cerimônia, onde ele estava sendo batizado. O pai, a voz do pai veio: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho alegria. Essa é a importância de nós entendermos, irmãos, que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai que nos ama e Ele tem alegria em nós. Se Jesus não tivesse convicção disso, Ele teria transformado, porque Ele tinha poder para isso, para transformar pedra em pão. Tem muita gente, escute, isso é importante, tem muita gente transformando pedra em pão para ser reconhecido. Tem muita gente fazendo, entre aspas, milagres, mas só está querendo dizer com aquilo: olhe para mim, eu preciso de ajuda, eu tenho um vazio no meu coração, eu tenho um buraco existencial que só Deus pode preencher. Humildade é saber que depois que a gente tem Deus, a gente não precisa de mais nada. Ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não existe um ser humano melhor do que um ser humano fraco, porque quando somos fracos é que somos fortes. Porque quando somos fracos, a gente olha para o alto e diz: Senhor, me ajuda. Às vezes um problema vem na nossa vida só para que a gente vá para Deus. Então nem todo problema é ruim, irmãos. Existe problema que é bom, porque ele nos traz para a presença de Deus. Amém, amados irmãos? Deu para entender o que é humilde? E bem-aventurados vocês serão, se a partir de agora, toda vez que vocês olharem para trás e virem as derrotas, as palavras de maldição, as perdas, as dores, as feridas, tudo que não deu certo, que vai tentar te definir e tentar dizer para você que você não pode, que você não é capaz, que você não avança, você vai dizer para esse passado: você está na cruz, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou instrumento de justiça, sou mais que vencedor em Cristo Jesus e vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. Meu passado não me define, não me paralisa, não me impede de avançar. Mas isso é um privilégio dos humildes. Dos humildes. É privilégio dos humildes. E fazendo isso, Deus vai revelando o propósito. Pastor, como eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida então? Achegue-se a Deus e Ele te dirá o que você deve fazer.
Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Quero orar por você, pela sua vida, para que todos os sonhos de Deus se cumpram na sua história, para que você seja uma pessoa humilde, e através da humildade, que é uma virtude que na verdade nos concedido pelo novo nascimento, todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador pode ser uma pessoa humilde. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor por essa noite e agradecer pela Tua maravilhosa palavra, Senhor, quando o Senhor disse: bem-aventurados os humildes. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos liberta, e a partir de hoje nem um rótulo, nem o que nos disseram, nem o que aconteceu com a gente até aqui, essas coisas não têm poder sobre nós, nem influência. Quem tem poder e influência sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e decidimos nos esvaziar de nós mesmos. E queremos dizer como João Batista nesta noite: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Menos de mim, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Pai querido, ensina-nos a nos alimentarmos do pão vivo, a bebermos da água que veio do céu. Eu creio, Pai, que rios de água viva podem fluir do nosso interior, se estivermos ligados à fonte que é o Cristo vivo. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, a história de cada um, e que cada um de nós possa se aproximar a partir de hoje um pouco mais de Ti, e um pouco mais e mais, até que não haja outro desejo no coração a não ser o desejo de estar contigo, de ouvir a Tua voz, de fazer a Tua vontade. Irmãos, antes de eu encerrar, só abre os olhos e olhe para mim, isso é importante. Quando você sair daqui, a palavra de Deus diz em João 10:10, Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas Jesus também disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você tem um inimigo, o seu inimigo é o diabo. Não esquece disso. Ele vai tentar enfiar na tua cabeça que isso que eu falei não funciona assim, é mentira. O poder do diabo é a mentira. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio, disse Jesus. Não acreditem nele, acreditem em Jesus. Jesus disse: eu dou a vocês a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada te cause dano algum. Então, se alguma coisa acontecer e você experimentar alguma coisa ruim, lembre-se da sua identidade. Você é a luz. Aonde está a luz, as trevas têm que recuar. Tem que recuar. Ah, pastor, mas vai ter que recuar. Onde é que você viu que você ligou a luz e as trevas ficaram? Quando é que você viu? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Onde a gente chega, as trevas precisam recuar. Essa é a sua identidade. Você é sal. Aonde você está, as pessoas vão começar a sentir sede de Deus. Sabe por quê? Você é sal, sal da sede. Se você jogar sal na carne, ela para de apodrecer. Aonde você chegar, a putrefação do pecado vai parar, porque você chegou. Você é sal. E quando a gente joga sal no gelo, o gelo derrete. Existem pessoas que estão com o coração congelado, frios, mas quando você chegar, o gelo vai derreter. Você é um instrumento de justiça.
aonde você chegar, a injustiça vai acabar. Só porque você chegou. Você é templo do Espírito Santo. Onde você chegar, chegou Deus. Templo, casa de Deus. Se é co-herdeiro com Cristo, olha a bondade e generosidade de Cristo. Ele disse: tudo que é meu, eu dou a vocês. Não tem ninguém pobre aqui não, irmão. Somos co-herdeiros de Cristo. Então pode erguer a sua cabeça. Sua conta aqui pode estar marromeno, mas no céu, que é a nossa morada eterna, somos co-herdeiros de Cristo. Nossa pátria não é essa. Não esquece disso. Sua morada não é essa. Você vai durar no máximo 100 anos por aí, se durar. Depois é uma eternidade com Deus. E o que você fizer aqui vai desdobrar na eternidade. O que você está fazendo? Faça o que Deus manda. Não tema nada. Deus está contigo. Encerro te lembrando as palavras de Deus. Eu sou a tua rocha. Eu sou a tua força. Eu sou o teu esconderijo. Eu sou tua torre forte. Eu sou teu amigo, teu pai, teu libertador. Eu sou o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu sou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou, disse Jesus. E nele nós somos também, porque estamos ligados nele. Somos filhos, somos amados. Guarda isso no seu coração.